E aí, galerinha, tudo bem? Veja bem, aos estudantes, né, que querem passar nos vestibulares, no Enem, e nos vestibulares aí, Brasil afora. Olha que legal. Essa questão aqui, ela é muito bonita, ela não é tão simples, mas é muito bonita. Gerard Stanley Hawkes, físico e matemático e físico, nos anos 1980, envolveu-se com o estudo dos misteriosos círculos que aparecem em plantações na Inglaterra. Ele verificou que certos círculos seguiam um padrão indicado na figura a seguir, isto é, três círculos congruentes com centros nos vértices de um triângulo equilátero, centros nos vértices de um triângulo equilátero, que é importante, tinham uma reta tangente em comum, está ela aqui. Nessas condições e considerando-se uma circunferência maior que passe pelos centros dos três círculos congruentes, calcule a razão entre o raio das circunferências menores e o raio da circunferência maior. Galera, é o seguinte, você olha uma figura dessa, às vezes tem medo. Não tenha medo, não. Veja só, a gente vai ter que considerar o seguinte, que essas três circunferências, elas são congruentes, né? Tem o mesmo tamanho. Vamos tentar destacar aqui os centros dessas três circunferências. Os centros dessas três circunferências são vértices de um triângulo equilátero, então eu vou destacar aqui, né? Vou destacar de vermelho mesmo. Ó, desse ponto até esse, uma retinha. Desse ponto até esse, considerando o centro, outra retinha. E desse ponto até esse, outra retinha. Tá beleza? Acho que não ficou fechadinho, não. Vamos ver se eu fecho aqui direitinho. Beleza? Tá. Então, esse triângulo aqui que eu estou destacando, né? Eu vou chamar de triângulo ABC, ele é equilátero. ABC é equilátero, tá? Isso é importante. Tá? Outra coisa. Ele diz também que essa reta aqui, essa reta Tzinha aqui, é tangente aos três círculos. Se ela tangencia os três círculos, eu tenho uma relação importante aqui com relação a um elemento muito importante do triângulo equilátero. No triângulo equilátero, a altura, a mediatriz e a mediana, né, são o mesmo segmento. Mas eu posso destacar, então, essa altura aqui nesse triângulo equilátero, não só pode, como deve. Tá? Então, aqui, ó. Vamos destacar, esta é a altura desse triângulo equilátero, né? Porque forma aqui um ângulo de 90 graus. Não sei se vocês perceberam nesse desenho, esta altura, se eu chamar, né, de Rzinho o raio das três circunferências, e o raio é o mesmo, porque elas são congruentes, e eu fizer essa projeção aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo, aqui, ó, fazer essa projeção para cá e para cá. Esse pedaço desse ponto aqui é o raiozinho. E esse pedaço desse ponto aqui até aqui é o raiozinho. Ou seja, se eu chamar de H a altura do triângulo, desse triângulo equilátero, deixa eu destacar aqui, esse pedaço aqui chamar de H, então essa altura H vai ser duas vezes o raiozinho das circunferências menores. Tá, qual é o problema aqui? Ele fala de uma circunferência maior que passe pelos centros dos três círculos congruentes. Gente, uma circunferência que passa pelos três vértices de um triângulo, isso aqui lembra uma figura muito importante, o chamado, deixa eu destacar aqui, baricentro. Baricentro. O baricentro é o centro de massa de um triângulo. Ele também é o centro, né, da circunferência que passa pelos três pontos que formam esse triângulo ABC. E o que é o baricentro? É o encontro das medianas. Você pega o ponto médio do lado oposto de uma circunferência, né? De um triângulo, desculpa. Você marca o vértice ao ponto médio, certo? E aí você encontra, passa duas ou três, baixa duas, você encontra o baricentro. Então, esse ponto aqui, que está destacado aqui, vou colocar aqui, a figura ficou pequena, esse ponto aqui é o baricentro. Agora, o legal do baricentro é que o baricentro divide a mediana na razão de 2 para 1. Esse
Se eu chamar esse pedaço aqui de A até o ponto G aqui, que é o baricentro, ó, AG, o segmento AG, ele vai... aqui, deixa eu melhorar meu G está parecendo 6. AG vai ser o raio da circunferência que passa pelos pontos A, B, C, tá? E esse pedaço AG divide, no caso do triângulo equilátero, né? E também, em qualquer triângulo, a mediana na razão de 2 para 1, ou seja, AG é o dobro de G, vou chamar M aqui, de GM. Então, o que isso quer dizer? Esse AM é a altura, né? Então, o raio dessa circunferência vai ser a altura dividido, vai ser 2/3 da altura, né? Então, o raiozão, né, da circunferência que passa pelos pontos A, B, C, vai ser 2/3 da altura. Mas quem é a altura nesse caso? Que a gente já descobriu 2 vezes o rezinho. Então, implica, né? Isso que implica que o Rzão é igual a 2/3 vezes 2 vezes o Rzinho. Qual é a pergunta? Calcule a razão entre os raios da circunferência menor e o raio da circunferência maior. Se o Rzão é o raio da circunferência maior e o Rzinho é o raio da circunferência menor, e ele quer a razão entre Rzinho e Rzão, é só fazer a jogada aqui algébrica, né? Ó, Rzão é igual a 4 vezes Rzinho sobre 3. Ele quer que o Rzão venha para cá, né? Então, vamos girar essa equação para vocês entenderem melhor. 4Rzinho sobre 3 é igual a Rzão. Este Rzão vai para baixo, o 4 vem para cá, como se multiplicasse cruzado, entendeu? Então, vamos ter aqui, ó, multiplicando o cruzado, né? Ó, 4Rzinho é igual a 3Rzão. Né? Rzão. Passa o Rzão para baixo, porque ele quer a razão entre o raio maior, o raio da menor e o raio maior. Então, você vai ter Rzinho sobre Rzão, que é o menor sobre o maior, igual a 3 sobre 4. Ai, que 3 feio, meninada. Vou melhorar esse 3 aqui. 3 sobre 4. Pronto. A razão entre o raio da circunferência menor e o raio da circunferência maior, Rzinho sobre Rzão, é 3/4. Veja, é uma questão um tanto quanto complexa, tá? Não é difícil não, ela até sai bem tranquilo, mas desde que você tenha em mente o que é baricentro, você entenda muito bem o comportamento, né, do baricentro e do triângulo aqui equilátero, essa questão aqui da tangência e tudo, sai, beleza? Gente, bons estudos, compartilha, dá like e faz aí tudo que o pacote do YouTube exige, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima.